O esquema 1 mostra a configuração de uma quadra de basquete. Os trapézios em cinza, chamados de garrafões, correspondem a uma área restritiva, visando atender às orientações do Comitê Central da Federação Internacional de Basquete, FIBA, em 2010, que unificou as marcações das diversas ligas. Foi prevista uma modificação nos garrafões das quadras, que passariam a ser retângulos, como mostra o esquema 2. Após executada as modificações previstas, houve uma alteração na área ocupada por cada garrafão, que corresponde a um aumento, diminuição, diminuição. Então, você vai ter que comparar as duas áreas. O esquema 1, que é no modo antigo, em forma de trapézio, está aqui no texto da questão, forma de trapézio, mudou-se para o esquema 2. Os garrafões agora são em formas de retângulo. Também isso está no texto. Visando atender orientações, unificou as marcações previstas. Passariam a ser retângulos. E ele quer saber quanto à área. O que houve com a área de ocupação dessas regiões? Houve um aumento ou houve uma diminuição? Então, para saber se houve um aumento ou uma diminuição, eu vou precisar calcular a área dessas duas figuras. No esquema 1, temos um trapézio. E todas as medidas já estão na figura. A base maior do trapézio, a base menor e a altura. Assim como no retângulo, a base e a altura. Então, eu preciso comparar essas duas áreas. Como é que eu vou comparar essas duas áreas? Calculando. Então, vejamos. Vou calcular a área da figura 1, que é um trapézio. A área 1 é um trapézio. E a área desse trapézio é a base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. Essas informações já estão no texto. A base maior é 600, a menor é 360 e a altura é 580. Substituindo, base maior 600, base menor 360, altura 580, dividido por 2. 600 mais 360 dá 960, vezes 580, dividido por 2. Eu posso simplificar antes aqui, eu posso dividir por 2 para diminuir meu trabalho de multiplicação. Eu divido 960 por 2, que dá 480, vezes 580. Multiplicando agora 480 por 580. Você faz a multiplicação de 48 por 58, repete os dois zeros. Então, o valor encontrado vai ser 278.400 centímetros quadrados. Essa é a área do trapézio, a área 1. Depois da mudança, essas figuras mudaram, né? E passou a ser um retângulo. Então, eu vou fazer aqui a área 2 agora. É um retângulo. E a área do retângulo é coisa simples. É só multiplicar a base vezes a altura. A base do retângulo é 580 e a altura do retângulo é 490. Multiplicando 580 por 490, vamos encontrar 284.200 centímetros. Ok? Então, agora compare a área 2 com a área 1. Houve um aumento, né? Era 278.400, passou para 284.200. Houve um aumento de quanto? Para saber quanto aumentou, você faz a subtração. Você subtrai 284.200 menos 278.400. Fazendo essa subtração, você vai encontrar aqui, ó, 4 para 12 dá 8, vem 1, fica 9 para 14, que dá 5.
Então, houve um aumento de 5.800 metros. Aumentou 5.800 centímetros quadrados, já que todas as unidades estão em centímetros. Repare na figura que todas as unidades são colocadas em centímetros. Então, há um aumento de 5.800 centímetros. E essa resposta está na letra A. Aumento de 5.800. Uma questão envolvendo áreas de figuras planas, duas figuras conhecidas, um retângulo e um trapézio. Era só calcular a área do trapézio, a área do retângulo e comparar se houve um aumento ou uma diminuição. E nesse caso houve um aumento. A área do retângulo se tornou maior que a área do trapézio. A cerâmica constitui-se em um artefato bastante presente na história da humanidade. Uma de suas várias propriedades é a retração, contração, que consiste na evaporação da água existente em um conjunto ou um bloco cerâmico quando submetido a uma determinada temperatura elevada. Essa elevação de temperatura, que ocorre durante o processo de cozimento, causa uma redução de até 20% nas dimensões lineares da peça. Olha, redução de até 20% nas dimensões lineares, dimensão de comprimento. Suponha que uma peça, quando moldada em argila, possua uma base retangular cujos lados mediam 30 centímetros e 15 centímetros. Após o cozimento, esses lados foram reduzidos em 20 centímetros. Em relação à área original, a área da base dessa peça após o cozimento ficou reduzida em... Olha, o que é que acontece aí? Vocês viram que ele fala que a argila, ela diminui 20% em suas dimensões lineares após ir para o forno, após uma temperatura elevada. E o que está perguntando aqui, na segunda parte do texto aqui? Diz que existe, né, uma peça que está moldada em argila e possui base retangular, cujos lados mediam 30 e 15 centímetros. Depois do cozimento, elas perderam 20% do tamanho. 20% a menos, o tamanho se reduz em 20%. E ele está perguntando aqui, em relação à área original, a área da base dessa peça após o cozimento ficou reduzida enquanto a área diminuiu. Né? Se você diminuiu as dimensões, a área diminui. Então, a peça original é um retângulo de lados medindo 30 centímetros por 15 centímetros. Houve uma redução de 20% em cada lado. Você vai reduzir 20% de 15 e vai reduzir 20% de 30. Vejam bem, se há uma redução de 20%, 20% foi jogado fora, então a peça fica apenas com 80% do tamanho original. Ficou 80%. 20% está reduzido, está retirado, ficando apenas 80%. Então, a nova peça, depois de ir ao forno, o tamanho original vai ser, esses 15 aqui, vai se reduzir a 20%, então vai ficar apenas 80%. Então, esse novo comprimento é 80% do tamanho original. Então, 15 vezes 0,8. Que eu estou calculando os 80% que ficaram. Como é que transforma 0,8? Vem de onde esse 0,8? Eu vou transformar 80% em porcentagem. 80% é 80 sobre 100. Divide aqui, corta um 0, divide 8 para 10, que dá 0,8. Então, calcular 80% de algum valor é o equivalente a multiplicar por 0,8. Eu vou multiplicar 15 por 0,8 e vou encontrar que a nova medida é de 12 centímetros. Essa medida aqui também é reduzida em 20%. Se é reduzida a 20%, a nova peça
tem apenas o comprimento de 80% do original. E para calcular os 80% que restaram, de novo, multiplica por 0,8, que é o equivalente a 24 centímetros. Como ele está perguntando o quanto se reduziu a área em relação ao original, eu vou precisar calcular a área do original. O original é esse, é um retângulo. Então, para calcular a área, basta multiplicar base vezes altura. 30 vezes 15, que é o equivalente a 450 centímetros quadrados. Agora, qual vai ser a área da peça após o cozimento? Após o cozimento, eu vou multiplicar 24 vezes 12. É um retângulo, base vezes altura. 24 vezes 12 dá 288 centímetros quadrados. Como ele está perguntando quanto se reduziu, quantos por cento foram reduzidos aqui? Ó, era 450, passou para 288. Perdeu-se quantos centímetros quadrados? O que é que foi reduzido? Reduziu aqui, ó. Reduzido, você para descobrir o quanto reduziu, subtrai 450 menos 288. Você vai descobrir o quanto se reduziu. Ou então você faz a regra de 3, já utilizando as porcentagens. Para fazer direto aqui, descobrir quantos por cento se reduziu, já que as alternativas estão em porcentagem. Olha, a peça original sem redução corresponde a 100% do tamanho. Essa nova peça aqui agora, esses 288, o que ficou vai corresponder a quantos por cento? Em relação à peça original, ó, multiplica cruzado, 288 vezes 100 e depois dividido por 450. Basta acrescentar 2 zeros e dividir por 450. Corta o zerinho aqui. Você pode fazer simplificações. Olha, vamos fazer aqui simplificando. Eu posso dividir isso aqui por 5 ou por 3. Né? Posso fazer aqui. Então, vamos simplificar aqui. Vou dividir aqui. Vou simplificar por 3 e por 3 aqui embaixo. Lembrando que a simplificação é o número que você usa para dividir em cima é o mesmo número que você usa para dividir embaixo. Então, 2.880 dividido por 3. Aí você faz a divisão. 28 dividido por 3. Aí você vem aqui no cantinho, olha, essa eu vou fazer passo a passo. 28,80 dividido por 3. 28 para 3 dá 8. 8 vezes 3, 24. 24 para 28 sobra 4. Perdão, dá mais um pouco, dá 9. 9 vezes 3, 27. Então, 27 para 28 sobra 1. Baixo 8. 18 para 3 dá 6. Não sobra nada. Vai ter que baixar outro zero. E quando baixa 2 zeros seguidos, isso dá 960 dividido por 45 dividido por 3, 15. Ainda posso fazer mais uma simplificação, dividindo por 3 e dividindo por 3. 960 dividido por 3 dá 320. E 15 dividido por 3 dá 5. E agora fica mais fácil dividir 320 por 5. 320 por 5 dá 64%. Então, a área que ficou, o que a gente está calculando é o que ficou. A área que ficou equivale a 64% do original. Ele está perguntando quanto foi reduzido. Se ficou 64, dos 100% só ficou 64, então o restante foi reduzido. Quanto que foi reduzido? É só tirar de 100%. Dos 100%, só ficaram 64%. O restante foi reduzido. Qual é a porcentagem que ficou reduzida? O que falta para completar 100%, 36%. Então, foi reduzido em 36%. E a alternativa aqui, onde tem essa resposta, é letra C. Um sistema de dutos, 3 canos iguais, de raio externo 30 centímetros, serão soldados entre si e colocados dentro de um cano de raio maior, de medida R. Olha, a primeira informação aqui.
são 3 canos de raio 30 centímetros. Está aqui o raio 30 centímetros. Eles serão soldados juntos e serão colocados dentro de um cano de raio maior. Um canozão aqui, ó. Um cano maior de raio Rzão. R maiúsculo. Ok? Para posteriormente ter fácil manutenção, é necessário haver uma distância de 10 centímetros entre os canos soldados e o cano de raio maior. Então aqui, ó, outra informação do texto. Para que facilite a manutenção, esses canos, quando soldados, devem estar afastados 10 centímetros do cano maior. Soldou, colou tudo, vai colocar dentro do cano maior, tem que haver uma sobra, uma folga de 10 centímetros. Ok? Então, aqui é necessário uma sobra de 10 centímetros. Essa distância é garantida por um suporte de metal. Aqui é o suporte de metal que vai ser soldado, conforme a figura. Utilize 1,7 como aproximação para a raiz quadrada de 3. Ele pergunta aqui, o valor de R em centímetros é igual a... Ó, compreenderam a situação, como é que é feita a figura. O que ele está pedindo aqui é o valor do raio do cano maior, o Rzão. É uma questão bem interessante essa. Vejam bem, se eu unir os 3 centros dessas circunferências menores, vai ser formado um triângulo equilátero. Um triângulo equilátero. Por quê? Ó? A distância do centro até aqui é o raio. E o raio é 30 centímetros. A distância até o centro aqui também é raio, 30 centímetros. A mesma coisa aqui, ó, 30, 30 e 30. Nós temos aí um triângulo equilátero, cujo lado mede 60 centímetros. Ó, 30 mais 30. Um triângulo equilátero, cujo lado mede 60 centímetros. Agora, vamos lá. O que ele está pedindo é a medida do raio da circunferência maior. O centro desse triângulo coincide com o centro do cano maior. Ok? Então, o raio, vejam, vai ser a distância do centro do cano maior, que também é centro do triângulo equilátero, até chegar aqui em cima. Esse é o raio grande. Olha, o raio grande é esse comprimento todo aqui. E esse Rzão, esse R grande aqui, ele é formado por um pedaço da altura do equilátero, do triângulo equilátero. Essa partezinha aqui, ó, do triângulo equilátero corresponde a 2/3 da altura, porque isso aqui, ó, no triângulo equilátero, esse ponto aqui é baricentro, incentro, circuncentro, tudo. Então, por ser aqui, ó, o baricentro, então 2/3 da altura. Então, o raio é formado por 2/3 da altura mais o raio da circunferência menor, que corresponde a 30 centímetros, mais os 10 centímetros lá de cima. Então, para descobrir o raio desse cano grande, fica faltando apenas descobrir a altura do triângulo equilátero. E descobrir a altura do triângulo equilátero é simples. Como o triângulo é equilátero, você pode usar aquela formulazinha que a altura dele é L raiz de 3, deixa eu riscar isso aqui, a altura do triângulo equilátero é o lado multiplicado pela raiz de 3 e dividido por 2. Então, a altura desse triângulo vai ser 60 multiplicado pela raiz de 3 e dividido por 2. 60 dividido por 2, 30. 30 raiz de 3. O detalhe é que o texto pede para usar 1,7 como aproximação para a raiz de 3. Então, a altura vai ser 30 vezes 1,7. Aí aqui, ó, 30 vezes 1,7 é a mesma coisa que 3 vezes 17. Já expliquei aqui outra vez. Se tem um zero aqui em uma casa depois da vírgula, esse zero faz com que a vírgula corra uma casa para a direita, ficando a mesma coisa que 3 vezes 17. 3 vezes 17 equivale a
51 centímetros. Agora podemos calcular o raio do grande. O raio do grande, que vai ser 2/3 de H, 2/3 de 51, mais, vou fazer aqui, 30 mais 10, dá 40. Calculando 2/3 de 51, como é que faz isso? Você pode multiplicar 51 vezes 2 e dividir por 3. Ou fazer a simplificação aqui, 51 dá para dividir por 3, que é igual a 17. Aí você multiplica agora 2 vezes 17, 34. 34 mais os 40, que é igual a 74 centímetros. E esse 74 centímetros se encontra na alternativa de letra C. As torres Puerta da Europa são duas torres inclinadas, uma contra a outra, construídas numa avenida de Madrid, na Espanha. A inclinação das torres é de 15 graus com a vertical. Olha, preste atenção nessa primeira informação aqui, quanto à inclinação da torre. A gente está acostumado a formar o ângulo com a horizontal, mas preste atenção que a formação do ângulo vem dizendo no texto. Você tem que se ligar para não usar o automático, com a maioria das questões, o ângulo sendo formado com a horizontal. Olha, esses 15 graus é formado com a vertical. A inclinação aqui, e não com a horizontal. 15 graus com a vertical. E elas têm, cada uma altura de 114 metros. Olha, a altura de cada uma é 114. A altura é indicada na figura como o segmento AB. Está aqui, A altura é o segmento AB. Ok? Estas torres são um bom exemplo de um prisma oblíquo de base quadrada. Base quadrada. E uma delas pode ser observada na imagem. Utilizando 0,26 como valor aproximado para a tangente de 15, olha, uma evidência de que a gente vai usar seno, cosseno, tangente. Aqui, ele deixa no texto, utilizando 0,6 como aproximado para a tangente de 15. Já deu a deixa da questão. Então, preste atenção, a questão já está dizendo a você, use tangente. E você vai usar tangente aonde? No triângulo retângulo. Então, a figura que fica formada aqui é um triângulo retângulo. Então, a gente vai usar aqui essas razões trigonométricas para resolver a questão. E duas casas decimais nas operações. Ok? Então, o resultado tem que aparecer com duas casas decimais. Descobre-se o quê? A área da base desse prédio ocupa na avenida um espaço o quê? Menor que 100, entre 100 e 300, entre 300 e 500, entre 500 e 700 ou mais de 700. Aí vejam bem, a torre tem uma inclinação de 15 graus em relação à vertical. Forma 15 graus com a vertical. Então, a vertical é que está em pé. Lembra de coluna vertebral. Coluna vertical. Então, 15 graus. A altura da torre é de 114 metros. A base é um quadrado. E ele quer saber a área desse quadrado. Olha, a base quadrada. Está aqui, base quadrada. A base é um quadrado. E ele está perguntando quantos metros quadrados a base desse prédio ocupa no solo. Então, descobre-se que a área da base, como na base tem um quadrado, eu vou precisar descobrir um quadrado. E para descobrir a área do quadrado, eu preciso da medida do lado desse quadrado. E como é que eu vou descobrir o lado desse quadrado? Olha, preste atenção. A altura da torre, a base da torre aqui, e essa inclinação formam um triângulo retângulo. Esse segmento que eu estou traçando aqui agora, esse aqui, corresponde
ao lado do quadrado. Você tem um triângulo retângulo, onde o ângulo é 15, a altura é 114 e eu quero descobrir isso aqui. E aí ele já disse, ó, para a tangente. Então eu vou usar a tangente de 15. Tangente de 15 graus. Como é que calcula tangente? Lembra lá das razões trigonométricas que tangente é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Cateto oposto é aquele que está de frente ao ângulo e o adjacente é o que está ao lado. Então aqui, ó, vai ser x dividido por 114. E o valor da tangente de 15 é 0,26. Portanto, agora aqui é só fazer a multiplicação cruzada. Vai ficar x igual a 114 vezes 0,26. 114 vezes 0,26 vai dar 29,64 metros. Ok? Isso é a medida do lado do quadrado. Aqui, ó. E eu quero a área. E eu sei que a área é o lado elevado a 2. Ou lado vezes lado, simplesmente. Então, eu vou pegar agora a medida do lado, que é 29,64, e elevar ao quadrado. Ele pede para usar 2 casas decimais apenas. Ó, 2 casas decimais. Agora, eu faço 29 elevado a 2. Eu já fiz as continhas aqui. 29 elevado a 2. 29,64 elevado a 2 dá 878,52 aproximadamente, com 2 casas decimais. Então, 878,52 é um valor maior que 700 metros quadrados. A alternativa é fácil demais. O que é que tem de difícil nessas questões? Difícil não. O que é que tem de trabalhoso nessa questão? Somente as operações com esses números decimais. Multiplicar 114 por 0,26. E aí, para você ganhar uma praticazinha nisso aqui, é esquecer um pouco a calculadora e fazer na mão. A calculadora fica para efeito de conferência. Ok? Então, cuidado que não é nem... Tem muitas questões envolvendo essas operações com números decimais. E para ganhar agilidade e praticidade, só resolvendo o exercício. Um forro retangular de tecido traz em sua etiqueta a informação de que encolherá após a primeira lavagem, mantendo, entretanto, seu formato. A figura a seguir mostra as medidas originais do forro e o tamanho do encolhimento, x no comprimento e y na largura. A expressão algébrica que representa a área do forro após ser lavada é: nessas condições, a área perdida do forro após a primeira lavagem será expressa por... Aí ele quer saber aqui o seguinte, ó, nessas condições, a área perdida. Qual é a área perdida? Qual é a parte perdida da etiqueta? Qual é a parte perdida do tecido? A etiqueta não, do tecido. Aí é o seguinte, a área perdida, ó, ele vem dizendo aqui, ó, a figura a seguir mostra as medidas originais do forro e o tamanho do encolhimento. O tamanho do encolhimento, x no comprimento e y na largura. Ok? Então, depois da lavagem, o que fica é 5 menos x e 3 menos y. E ele quer saber a área perdida. A área perdida são esses pedaços aqui, ó. Esses trechos aqui. Nós temos um quadrado, um retângulo, outro retângulo, são 3 retângulos. Então, vamos calcular a área perdida. Esse pedacinho aqui, é fácil calcular a área desse pedaço. A largura x, a altura y. Então, já tem a primeira área. É base vezes altura, x vezes y. Agora, eu vou precisar calcular a área desse outro pedaço aqui, ó. Eu preciso do comprimento, a altura eu já tenho. Então, a área perdida é esse pedaço, mais a área desse pedacinho aqui, ó, desse retângulo. Qual é o comprimento aqui? Qual é a medida da base? Olha, tudo é 5.
Quando eu retirar o x, o que vai sobrar é 5 menos x. E a área vai ser o comprimento 5 menos x multiplicado pela altura. E a altura aqui é y. Aí mais, agora eu vou calcular a área desse pedacinho aqui, ó. Já está expresso aqui a medida desse que sobrou. Esse pedacinho aqui, ó, você vai usar a mesma ideia. Tudo é 3. Retirou o pedaço y. E já está expresso no texto. É 3 menos y. E para calcular a área desse retângulo, é a base. Quanto é a base aqui? Quanto é esse comprimento aqui? Ó? X. Base vezes a altura dele. A altura dele aqui é quanto? 3 menos y. 3 menos y. Agora a gente organiza aqui para resolver. Fica x, y mais. Esse y multiplica todo mundo aqui. Fica 5y menos xy mais. Multiplica aqui 3x e multiplica aqui e dá menos xy. Aí a gente pode cortar aí alguma coisa, né? Pode fazer aqui, ó, mais xy menos xy. Dele e zaga. Corta logo aqui, ó. O que foi que sobrou? Sobrou 5y mais 3x menos xy. Como aqui não tem mais termos semelhantes, encerra-se por aqui. E o que sobra, a área do que sobra não, a área do que foi encolhida, a área que foi jogada fora após a lavagem, corresponde a essa expressão. E essa expressão está na letra E de E agora. Para decorar a fachada de um edifício, um arquiteto projetou a colocação de vitrais compostos de quadrados de lado medindo 1 metro, conforme a figura a seguir. Olha, essas figuras é um quadrado de lado 1 metro. Nesta figura, os pontos A, B, C e D são pontos médios dos lados do quadrado e os segmentos AP e QC medem 1/4 da medida do lado. Ó, A, B, C e D são pontos médios dos lados do quadrado. Se é ponto médio, significa que está dividindo o lado na metade. Como já está no texto que o lado do quadrado é 1 metro, significa que cada pedacinho desse aqui corresponde a meio metro. Cada pedacinho desse aqui é meio metro. Meio metro e meio metro, 0,5, 0,5, 0,5 e 0,5. Continua, diz que ainda os segmentos AP e QC medem 1/4 da medida do lado do quadrado. Aqui, ó, AP e QC mede 1/4. 1/4 é dividir para 4. E 1 dividido por 4 é a medida do lado dividido por 4. 1 dividido para 4 corresponde a 0,25. E aqui 0,25 também. Aí, continuando. Para confeccionar um vitral, são usados 2 tipos de materiais. Um para a parte sombreada da figura, que custa R$30 o metro quadrado, e outro para a parte mais clara, que custa R$50 o metro quadrado. De acordo com esses dados, qual é o custo dos materiais usados na fabricação do vitral? Entenderam a situação? A peça que o cara vai fazer, fiz passo a passo aqui, distribuindo as medidas. O que ele disse agora foi o seguinte, que a parte mais escura custa R$30 o metro quadrado. A parte mais clara custa R$50 o metro quadrado. Para fazer uma peça dessa, eu vou gastar quanto? Então, eu vou precisar saber qual é a área da parte cinza e qual é a área da parte branca. Aí, um detalhe, muito parecido com aquelas questões que a gente calcula a área de partes sombreadas. Se da área do quadrado eu retirar essas partes brancas, ficam somente as partes cinzas. Eu não vou precisar calcular um por um aqui. Eu não vou precisar calcular separado a parte cinza, depois a parte branca. Não. A área do quadrado é tudo.
Se eu retirar essas partes brancas, o restante é a área cinza. Então aqui, ó, vamos lá, a área do quadrado, o quadrado tem lado 1, então é 1 elevado a 2, que dá 1 metro quadrado. Agora eu vou calcular essa parte branca. Se você reparar, essa parte branca é um triângulo de base 0,25. E a altura? A altura é esse pedacinho aqui, ó. Isso aqui corresponde à altura do triângulo. Veja que a altura do triângulo tem que formar 90 graus com a base. Tá aí. E essa altura, ela mede meio metro, 0,5. E a base dá 0,25. Então, a área do triângulo vai ser base vezes a altura dividido por 2. 0,25 vezes 0,5 dividido por 2. Aí tem mais um detalhe aqui que é o seguinte. Isso aqui é a área de um triângulo. E nós temos quantos? 4. Nós temos 4 triângulos. Então, eu vou pegar toda essa área daqui e multiplicar por 4. Então, a área da parte branca vai ser a área desse triângulo, 0,5 vezes 0,25, dividido por 2, multiplicado por 4, porque são 4 partezinhas brancas dessa. 4 partezinhas brancas. Fazendo as operações aqui, fazendo as multiplicações, você pode simplificar aqui, ó, o 2 com 4, que dá 2. E isso vai resultar em 2 vezes 0,5 dá 1. E 1 vezes 0,25 dá 0,25 metros quadrados. Isso aqui corresponde à parte branca. E a parte cinza, a parte mais escura da figura, né, que é a parte sombreada. Então, tá assim, a parte sombreada. A parte sombreada corresponde a quantos metros quadrados? Olha, tudo é 1 metro. 0,25 é só o branco. Então, o restante é o sombreado. 1 menos 0,25, que dá 0,75 metros quadrados. Isso para a parte cinza. E agora eu vou descobrir o valor, o custo disso aí, o custo. Quanto é que vai custar isso tudo? Ó, o custo é o seguinte. A parte sombreada é R$30 o metro quadrado. Então, vai ser 0,75 vezes 30. E a parte mais clara é correspondente a 0,25 metros quadrados. E o metro quadrado da parte branca é R$50. E agora você faz aqui, ó. O custo para essa daqui, para a parte sombreada, é R$22,50. O custo para a parte branca dá R$12,50. Então, o custo total é a soma desses dois, que é o equivalente a R$35. Então, o custo para se fazer uma peça dessa é de R$35. E esses R$35 você encontra na alternativa B, de bom, bonito e barato. É uma questão um pouco trabalhosa. Você poderia, por exemplo, dividir essa figura em várias partes. 1, 2, 3, 4 triângulos. Depois aqui no meio um losango, calcular a área de 4 triângulos iguais, a área de um losango para descobrir a parte cinza e retirar do quadrado para saber as partes brancas. Existem várias formas de fazer essa questão. Eu escolhi uma, não quer dizer que seja a única e a mais simples. Pode ser que você encontre uma forma mais fácil de resolver isso aí. Tranquilo? Então vamos para a próxima questão. Uma exposição de artes plásticas é usual que estátuas sejam expostas sobre plataformas giratórias. Uma medida de segurança é que a base da escultura esteja integralmente apoiada sobre a plataforma. Para que se providencie o equipamento adequado, no caso de uma base quadrada que será fixada sobre uma plataforma circular,
O auxiliar técnico do evento deve estimar a medida R do raio adequado para que a plataforma, em termos da medida de L do lado da base da estrutura. Qual a relação entre R e L? O auxiliar técnico deverá apresentar de modo que a exigência de segurança seja cumprida. Aí, vejam bem, o que acontece nessa questão? Você tem uma estátua que tem uma base em forma de círculo e será apoiada numa base, tem uma base quadrada e será colocado numa base circular, para que não haja problemas. Aí aqui é o seguinte, você tem a base onde você deve colocar a estátua, e a estátua vai ficar ocupando esse espaço aqui. Esse é o espaço da estátua. Aqui, está no texto. Uma medida de segurança é que a base da escultura esteja integralmente apoiada sobre a plataforma, para que se providencie o equipamento adequado, no caso de uma base quadrada, que será fixada sobre uma plataforma circular. A base quadrada será fixada sobre uma plataforma circular. Então, isso corresponde a um quadrado inscrito em uma circunferência. O quadrado está inscrito. E o quadrado aqui tem lado L e a circunferência tem raio R. Aí é o seguinte, qual é a relação entre esses dois? Olha, se você prestar atenção, o raio e o raio da circunferência aqui, juntando esses dois R's, isso forma a diagonal do quadrado. Estão vendo aqui? O diâmetro aqui, ó, o 2R, duas vezes o raio da circunferência, forma a diagonal do quadrado. E todo mundo sabe que a diagonal do quadrado é o lado L multiplicado pela raiz de 2. Certo? E agora eu quero a relação entre R e L. Aí preste atenção, o raio é dado em função do lado. Eu vou jogar esse 2 que está multiplicando o raio para baixo, dividindo. Vou procurar nas alternativas e não encontro nenhuma das respostas. Por quê? Porque a questão não está... aqui é 2. Então fica R, L, raiz de 2 sobre 2. Nas alternativas não tem isso aqui. Porque o que ele fez aqui foi uma racionalização ao contrário. Ele fez o seguinte, se quando a raiz aparece no denominador, eu multiplico pela raiz de 2 em cima e embaixo, se eu fizer isso de novo, eu volto para o mesmo lugar. Então aqui, ó, eu multiplico raiz de 2 com raiz de 2, vai ficar 2L, e quando eu multiplicar aqui, ó, 2 vezes a raiz de 2, fica 2 raiz de 2. Esse 2 aqui, ó, simplifica com esse 2, é o famoso D-Lisagro por aí. E então, o que fica, aqui não é L, é R. Então, o que fica aqui é R igual a L dividido pela raiz de 2. R é o lado dividido pela raiz de 2. E isso aqui encontra-se na alternativa de letra A. Então, o raio tem que ser maior ou igual, porque se for menor vai dar bronca. A base vai ficar aqui fora, né, da plataforma de segurança. Então, a alternativa letra A. Uma cidade, os moradores de um bairro carente de espaço de lazer reivindicam à prefeitura municipal a construção de uma praça. A prefeitura concorda com a solicitação e afirma que irá construí-la em formato retangular devido às características técnicas do terreno. Restrições de natureza orçamentária impõem que sejam gastos no máximo 180 metros de tela para cercar a praça. A prefeitura apresenta aos moradores desse bairro as medidas dos terrenos disponíveis para a construção da praça. Essas são as medidas: comprimento e largura.
Lembrando que só pode gastar 180 metros para cercar toda a praça. A praça será em forma de um retângulo. Aqui. Para optar pelo terreno de maior área, a que atenda às restrições impostas pela prefeitura, os moradores deverão escolher quais desses terrenos aqui que obedece à condição imposta pela prefeitura de não ultrapassar os 180 metros de tela como cerca. Isso aqui corresponde ao perímetro. A cerca é o perímetro do terreno. Quais desses terrenos não ultrapassam os 180 metros de perímetro e tem a maior área? Então você vai fazer o seguinte. Aqui nós temos só a medida de duas dimensões. O comprimento e a largura. Isso aqui é a soma dos 4. Então, a soma de 2 é 90 metros. E quero saber quais desses aí que não vai ultrapassar os 90 metros e vai ter a maior área possível. Aí você faz aqui um por um. 55 mais 45 dá 110. Então, já não é esse. Estou só fazendo a metade, a soma de 2, porque a soma dos 4 dá 180. Então, a soma de 2 desses lados tem que dar a metade, que é 90. Então, se eu estou somando só 2 aqui, vai ter que não pode ultrapassar esses 90. Ou ser no máximo 90. E ter a maior área. Esse aqui está fora, já não obedece à condição de atingir os 90 metros de semiperímetro. Não vai chegar, vai passar dos 180 metros que a prefeitura disponibiliza. Agora a quadra 2. 55 mais 55. Perdão, aqui dá 100, né? 55, 5 mais 5 dá 10, vem 1, 9, aqui dá 100. 100 metros. E agora aqui, ó. 55 mais 55. 10, vem 1, 10 e 1, 11. 110 metros. Também não dá. Passou. Agora a praça 3. 60 mais 30. Opa, 90. Então eu vou calcular a área desse para ver se vai ser a maior. Como é que calcula a área desse retângulo? Base vezes altura. 60 vezes 30. 60 vezes 30 dá 1.800 metros quadrados. Agora vamos para a área da quadra 4. 70 mais 20. 90. Opa, esse também está obedecendo a condição. Qual é a área dessa praça? 70 vezes 20, que dá 1.400 metros quadrados. E agora, por último, a praça de número 5. 95 mais 85. Opa, já passou. Nem vou fazer a soma aqui, porque se um lado só dá 95, maior do que aquilo que a prefeitura está disponibilizando, não vai ser. Então, não é essa. Não é essa e não é essa. Fica entre essas duas. E quais das duas eu devo pegar? A que tem maior área. E qual é que tem maior área? A de 1.800 metros quadrados, que é a praça disponibilizada no terreno 3, nessa condição 3 aqui. Então, ele está perguntando qual é a praça. Escolheu o terreno de número 3, alternativa C. É uma questão simples, essa questão fácil. O polígono que dá forma a essa calçada é invariante por rotações em torno do seu centro de... Ele quer saber aqui quantos graus você muda para que você mexa nisso aí e não pareça que tenha mexido. É como rotacionar uma circunferência, por exemplo. Pega essa circunferência. Independente de quantos graus eu mexo aqui, vai continuar sempre do mesmo jeito. Você não vai perceber mudança na figura. Então, eu quero saber aqui a mesma coisa para isso. Aí vamos fazer o seguinte. Vou marcar aqui o centro. Vou marcar esse pontinho aqui. Esse pontinho aqui e esse aqui. Esses 3 pontos. Aí, ó, vou ligar esses segmentos. Veja. Juntando aqui no centro esses 3 ângulos. Esses 3 ângulos dão uma volta completa no plano. E uma volta completa equivale a 360 graus. Então, para que eu gire e esse ponto venha parar aqui
e esse vem para cá, e esse vem para cima, isso tem que corresponder a um giro de quantos graus? É só dividir os 360 igualmente para cada um desses espaços, que é 120 graus. Então, se você girar 120 graus, você não vai perceber mudança nesse polígono. Você não vai perceber mudança na figura, vai continuar nas mesmas posições. E esse 120 graus está na letra D. O atletismo é um dos esportes que mais se identificam com o espírito olímpico. A figura ilustra uma pista de atletismo. A pista é composta por 8 raias e tem largura de 9,76 metros. As raias são numeradas do centro para as extremidades e são construídas de um segmento de retas paralelas e arcos de circunferências. Os dois semicírculos da pista são iguais. Se os atletas partem do mesmo ponto, se partissem do mesmo ponto, dando uma volta completa, em qual das raias o corredor estaria sendo beneficiado? Compreenderam aí o seguinte: as raias são numeradas do centro para as extremidades. Do centro para a extremidade. Então é o seguinte, daqui para lá, de dentro para fora. Então, quais dessas raias aí que o atleta estaria sendo beneficiado, né? Então, ó, são 8 raias e você vai numerar de 1 até 8 para fora, do centro para fora. Se você reparar o seguinte, ele está perguntando em qual dessas situações, quais desses corredores estariam sendo beneficiados. O que está na primeira, o que está na última ou o que está no meio e por aí vai. Olha, lembrando o seguinte, aqui é um arco de circunferência. E numa circunferência, quanto maior o raio, maior o comprimento. Então, maior é a distância que ele precisa percorrer. Então, quem estiver mais afastado do centro, nas raias que estão na ponta, terão que percorrer um raio, uma distância maior, um comprimento maior. Então, o corredor que estaria sendo beneficiado, se todos partissem do mesmo ponto, seria o corredor que está na primeira raia. Então, é o corredor da raia 1. Essa questão fácil, que nem precisa fazer conta. Uma rampa de um hospital tem sua parte mais elevada a uma altura de 2,2 metros. Um paciente, ao caminhar sobre a rampa, percebe que se deslocou 3,2 metros e alcançou uma altura de 0,8. A distância em metros que o paciente ainda deve caminhar. A distância em metros que o paciente ainda deve caminhar para atingir o ponto mais alto da rampa. Aí vejam bem. Vamos representar essa situação por uma figura. Tem a rampa, aqui ó, a rampa de um hospital tem sua parte mais elevada, a uma altura de 2,2 metros. Um paciente, ao caminhar sobre a rampa, percebe que se deslocou 3,2 metros. Começou a andar, parou aqui e percebeu que andou 3,2 metros. E alcançou uma altura, a altura aqui, ó, de 0,8 metros. Aí, como a altura forma 90 graus, nós temos aqui dois triângulos retângulos que são semelhantes. O triângulo maior e o triângulo menor, que são dois triângulos semelhantes. E para descobrir a distância que ainda falta caminhar, que é esse pedaço aqui, nós vamos usar a semelhança de triângulos. Temos dois triângulos aqui, ó. O pequenininho, que aqui na rampa é 3,2 e aqui é 0,8. E o outro, o maior, a altura é 2,2 e o comprimento da rampa vai ser o 3,2 mais o x. Então, 3,2 mais x é esse comprimento. Por semelhança de triângulo, a rampa do pequeno, 3,2, está para a rampa do maior, que é 3,2 mais x, está para aqui, ó, a altura do grande, do pequeno,
está para a altura do grande. E agora faz meio pelos extremos. 0,8. Ó, cuidado com isso aqui, que esse 0,8 vai multiplicar cada um desses. 0,8 vezes 3,2 dá 2,56. 0,8 vezes x e 2,2 vezes 3,2, que dá 7,04. Uma equação do primeiro grau, joga o 2,56 para lá subtraindo, fica 7,04 menos 2,56, que vai resultar em 0,8x igual, aí aqui ó, essa diferença dá 4,48. E x vai ser 4,48 dividido por 0,8, que é igual a 5,6 metros. E o x é exatamente a parte que falta caminhar para completar a subida da rampa. E isso está na alternativa de letra D de doido. Fácil demais. Uma empresa produz tampas circulares de alumínio para tanques cilíndricos a partir de chapas quadradas de 2 metros de lado, conforme a figura. Conforme a figura 1. Para uma tampa grande, tá aqui, ficou pequenininho. Para uma tampa grande, a empresa produz 4 tampas médias e 16 tampas pequenas. As sobras de material da produção diária das tampas grandes, médias e pequenas dessa empresa são doadas, respectivamente, para 3 entidades, 1, 2 e 3. Ou seja, a sobra da grande vai para 1, a sobra da média vai para 2 e a sobra da pequena vai para 3. A partir dessas informações, posso concluir que a entidade 1 recebe mais material do que a entidade 2. Então, só posso dizer alguma coisa quando eu souber qual é a quantidade de material que sobra em cada uma dessas produções aqui. Então, vamos lá. A parte que sobra é essa partezinha branca, né? E isso corresponde ao seguinte. É a área, isso é um quadrado de lado 2. E se eu retirar essa tampa, vai ficar só a sobra. E aí eu vou saber o quanto de material está sobrando na parte branca. Então, para a empresa 1, o quanto vai de material? Aí eu já sei o seguinte, que é a área do quadrado menos a área de um círculo, porque aqui só tem um círculo. Então, a área do quadrado é o lado elevado a 2, 2 ao quadrado, menos a área do círculo. E a área do círculo, todo mundo sabe que é π ao quadrado. Isso aqui é a área. Cuidado para não confundir com comprimento. O comprimento de um círculo, o comprimento de uma circunferência é o 2π chato. Aqui é o π ao quadrado, é a área, e o 2π chato é o comprimento. Então, eu vou precisar do raio. Repare que o raio é metade do lado do quadrado. Então, o raio aqui é 1. 1 ao quadrado. Então, fica π vezes o raio ao quadrado. 4 menos π. Essa é a quantidade de material que vai para a parte 1. Agora eu vou contar a quantidade de material que vai para o 2. Fazer a mesma coisa, a mesma ideia. É a área do quadrado, 2 ao quadrado, menos a área dessas 4 circunferências. Aí eu preciso descobrir a área dessa circunferência. Olha, ou melhor, o raio dessa circunferência. Nós temos um raio, 2 raios, 3 raios, 4 raios. E esses 4 R's correspondem ao lado do quadrado. Se 4R corresponde ao lado do quadrado, que é 2, então cada R vai ser 2 sobre 4, que simplificando é 1/2. Isso aqui é o raio de cada uma dessas circunferências. Como eu tenho 4, então vai ser 4 vezes a área de uma delas, que é π vezes o raio, que é 1/2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4, vai ficar 4π vezes 1/2 elevado a 2 é 1/4. Simplificou,
ficou 4 menos π. Olha, se você comparar 1 com 2, nenhum recebeu nem mais nem menos, recebeu a mesma coisa, ó, 4 menos π, 4 menos π. Agora eu vou descobrir quanto sobrou de material para o 3. Aí vamos lá, vai ser a mesma coisa, área do quadrado, 2 ao quadrado, menos a área das tampas, que são circunferências. São 16 circunferências. Para calcular a área de uma delas, eu vou precisar do raio. Aí repara, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 raios. Esses 8 raios formam o lado do quadrado. 8R é igual a 2. Então, significa que R é 2 dividido por 8. E simplificando, nós temos 1 quarto. Vai ser, então, aqui, ó, a área dessas tampas que são circunferências. Só que são 16 circunferências. Então, vamos multiplicar por 16. 16 vezes π vezes o raio ao quadrado. E o raio agora é 1 quarto. Então, fica 4 menos 16 π. E aqui, ó, 1 quarto ao quadrado é 16. Aí, de novo, aqui, ó, você vem aí, dele e zaga, corta aqui. Ficou 4 menos π. E se você reparar, nem 1, nem 2, nem 3, todas elas recebem a mesma quantidade. E essa alternativa a gente vai encontrar onde? Ó, as 3 entidades recebem iguais quantidades de material. Todas vão receber a mesma quantidade. É a parte que sobra. Isso é a sobra. A alternativa é fácil demais. Em um casamento, os donos da festa serviram champanhe a seus convidados em taças com formato de com formato de um hemisfério. Porém, lembrando o seguinte, hemisfério é a metade do globo, né? Considerando o globo terrestre como sendo uma esfera perfeita, o hemisfério é a metade. Então, ó, você tem aqui, ó, lembra da aula de geografia, hemisfério sul e hemisfério norte. O de cima é o norte, é a metade da esfera, e a outra metade é o hemisfério sul. Então, hemisfério é metade de uma esfera. Figura 1, tá aqui, ó. Porém, um acidente na cozinha culminou na quebra de grande parte desses recipientes. Para substituir as taças quebradas, utilizou-se um outro tipo de formato de cone. No entanto, os noivos solicitaram que o volume de champanhe nos 2 tipos de taça fosse igual. Ou seja, a quantidade aqui é a mesma quantidade aqui. Ninguém vai beber mais nem menos. Se você pegar a taça em forma de hemisfério e a taça em forma de cone, vai ter a mesma quantidade de champanhe, porque o volume é igual. Sabendo que a taça com formato de hemisfério é servida completamente cheia, a altura do volume de champanhe que deve ser colocada na taça em centímetros é de... Ó, ele quer que o volume da taça em forma de hemisfério seja igual ao volume da taça em forma de cone. Aí vamos lá. Nós temos, falando de esfera aqui, a gente sabe que o volume de uma esfera é 4/3 de πr ao cubo. E o volume de um cone é a área da base. A base de um cone é uma circunferência. Uma circunferência é πr ao quadrado, vezes a altura do cone dividido por 3. Certo? Então tá aqui, ó. Só tem a diferença aqui na altura, né? Tem que tomar cuidado só com a altura do cone. Aí ele disse o seguinte, o volume do hemisfério, o hemisfério é metade de uma esfera. Então vai ser a metade, o volume do hemisfério é a metade do volume da esfera. A metade de 4/3 de πr ao cubo. E isso tem que ser igual ao volume do cone, que é π. Como o raio aqui é o mesmo, eu vou deixar Rzão, né, ao quadrado vezes a altura dividido por 3. Agora vamos fazer as simplificações. Eu posso simplificar o π com π.
o 3 com o 3, o 4 com o 2. Ficou 2 aqui. O que é que restou? 2 vezes o raio do hemisfério ao cubo, 3 ao cubo, igual o raio do cone ao quadrado. O raio do cone, 3, igual a vezes h. Como eu estou querendo h, aí vai ficar o seguinte, h vai ser 2 vezes 3 ao quadrado é quanto? 3 ao cubo é 3 ao cubo, 27. E 3 ao quadrado é 9. Logo, vai ser 2 vezes... Aí olha para cá, ó, 27 dá para dividir por 9. Quanto é 27 dividido por 9? 3. E quanto é 2 vezes 3? 6 centímetros. Então, a altura do cone deve ser 6 centímetros. A altura de champanhe. O champanhe vai ficar até uma altura de 6 centímetros. Para construir uma manilha de esgoto, um cilindro com 2 metros de diâmetro e 4 metros de altura foi envolvido homogeneamente em uma camada de concreto contendo 20 centímetros de espessura. Supondo que cada metro cúbico custe R$10 e tomando 3,1 como valor aproximado de π, então o preço dessa manilha é igual a... Você pegou um cilindro de espessura desprezível, com 2 metros de diâmetro e 4 metros de altura, e colocou ele envolvido em uma camada de concreto que tem 20 centímetros de comprimento. Aí é o seguinte, você tem aqui, ó, um cilindro, este cilindro aqui, ele tem 2 metros de diâmetro. Se o diâmetro é 2 metros, o raio é 1 metro. Então, o raio aqui é 1 metro. E a altura, 4 metros. Esse cilindro ele foi envolvido em uma camada de concreto aqui, é o seguinte, ó. Colocou-se uma camada de concreto. O bichinho foi envolvido. Inocente está envolvido. Inocentemente envolvido pelo concreto. Pronto, tá aqui, o desenho está perfeito, lindo. Mas vocês compreendem aí? Foi envolvido em uma camada de concreto com 20 centímetros de espessura. 20 centímetros de espessura. Aí o que é que acontece? Você tem um novo cilindro, um cilindro um pouco mais grosso. Você tem 2 cilindros, o antigo e o primeiro. O antigo e o segundo, né? O segundo cilindro, ele é composto pelo cimento, pelo concreto. E ele quer saber quanto é que você gasta aí com esse concreto. Aí para descobrir esse concreto é o seguinte, basta retirar o cilindro antigo. Se você retirar o cilindro antigo, só vai ficar a parte de concreto. Imagine o seguinte, tá aqui, ó. Esse é o cilindro novo, aí eu coloquei uma manta de concreto. Se eu tirar o cilindro antigo, só vai ficar o cilindro de concreto. E ele quer saber quanto eu gasto para fazer esse cilindro de concreto. Então, aqui é o seguinte, vai ser o volume do cilindro único, com concreto, com tudo, que tem praticamente as mesmas dimensões, tem a mesma altura, o volume de cilindro 2, menos o volume do cilindro 1. O cilindro com o concreto vai ter só uma diferença de raio, que o raio vai ser o raio do antigo, mais os 20 centímetros da espessura de concreto. 1 metro mais 20 centímetros é equivalente a 1 metro e 20. Então, eu vou calcular o volume do grande, do cilindro com tudo, que é, o volume é πr vezes a altura. πr ao quadrado vezes h. Menos o volume do cilindro pequenininho, do cilindro anterior, sem o concreto. π vezes o raio ao quadrado multiplicado pela altura. Aí, π, o raio do grande
é 1,2 ao quadrado. A altura é a mesma, 4, menos π. O raio do pequenininho é 1 metro e a altura é 4. 1,2 ao quadrado é 1,44 vezes 4 vezes π. Menos, aí aqui ó, 1 ao quadrado é 1, 1 vezes 4, 4π. Falta só multiplicar aqui 1,44 por 4 e depois multiplica pelo π. Aí é o seguinte, né? Vejam que ele pede para usar o π como 3,1. Então vai ficar 1,44 vezes 4 vezes 3,1 menos 4 vezes 3,1. Multiplicando tudo aqui, 1,44 vezes 4 vezes 3,1 vai dar 17,856. Menos, aí multiplica aqui agora, 4 vezes 3,1 dá 12,4. Subtraindo, 17,856 menos 12,4 vai dar 5,456 metros cúbicos. Aí tem um custo. Isso aqui é a quantidade de concreto. Mas o custo é R$10 para cada metro cúbico. Então é só multiplicar isso aqui agora por 10. E vai dar 54,56. Então o custo é de R$54,56. Alternativa na letra D. Ó, repito aqui para vocês. Vejam que a gente faz muitas operações com números decimais. Eu não faço aqui um por um, porque senão o tempo do vídeo vai para 2, 3 horas aí só fazendo essas contas. Então eu faço anteriormente as continhas para reduzir o tempo do vídeo. E ainda faço alguns cortes na passagem de uma questão para outra, para reduzir aí, porque senão fica muito extenso. Então, qual é a dica para você fazer essas contas? É você treinar diariamente, né? Não tem segredo. Você tem que fazer isso sempre para ganhar agilidade. Aí aqui, ó, essa questão aqui é fácil, só contar a aresta, não precisa fazer conta, não precisa saber fórmula, não precisa saber nada. Só precisa lembrar que a aresta é segmento que forma o lado da figura. Então, um lojista adquiriu novas embalagens para presentes que são distribuídas aos seus clientes. As embalagens foram entregues para serem montadas e têm forma dada pela figura. Após montadas as embalagens, formarão um símbolo com quantas arestas? Um sólido. Formarão um sólido com quantas arestas? Lembrando que a aresta é o lado dessa figura. Então, a base está aqui. A base é um pentágono. Vamos tentar aqui. Qual é a figura que você consegue? Você consegue formar um prisma de base pentagonal. E esse prisma de base pentagonal vai ter quantas arestas? Eu vou fazer o desenho aqui. Mas, ó, é uma questão simples. É só contar as arestas. Você sabe que vai ter 5 arestas na base inferior, mais 5 na base superior. E depois conta a quantidade de arestas no final. E além das arestas laterais. Ó. Vem aqui e conta agora. Fiz o desenho errado. Conta aí quantas são as arestas laterais. Eita, ficou todo troncho. Bom. Enfim, vai ter 5. Desconsidere isso aqui, tá muito feio. Então vou fazer só metade. Olha, não consegui desenhar. Vou só fazer a parte, só fazer até metade, ó. Você vai ter 5 arestas na parte de baixo, mais 5 arestas na parte de cima. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Aí vai ter a tampa de cima com mais 5. E agora vem as arestas laterais. São quantas arestas laterais? As arestas laterais são as paredes. 1, 2, 3, 4, 5. Então, mais 5 arestas lateral. Que dá um total de 15 arestas. O desenho está horrível aqui. Pronto, só faço metade. Então, 15 arestas, letra D.
Alguns objetos, durante a sua fabricação, necessitam passar por um processo de resfriamento. Para que isso ocorra, uma fábrica utiliza um tanque de resfriamento, como mostrado na figura. Olha, está aqui o tanque e as dimensões do tanque. 40 de comprimento, 30 de largura, 25 de profundidade e tem uma diferença aqui de 5 centímetros. O tanque, o que aconteceria com o nível de água se colocássemos no tanque um objeto cujo volume fosse 2.400 metros cúbicos? Aí o nível da água sobe quanto? Né? E fazendo a altura aí para quanto? Então, para isso é o seguinte. Esse objeto que vai ser colocado aqui, ele vai fazer com que a água suba e preencha esse espaço vazio. Então, eu vou me preocupar apenas com o volume do espaço vazio. Esse espaço vazio é o mesmo prisma, com as mesmas dimensões. Ó, o comprimento é de 40 centímetros, a largura é de 30 centímetros, a altura do espaço vazio é de 5 centímetros. Eu estou transferindo essa parte vazia para cá. Quando eu colocar aqui esse objeto que tem 2.400 centímetros cúbicos, essa água vai subir quanto? Então, aí eu vou ter que fazer as continhas. Vai ser o volume de um paralelepípedo. Eu não tenho a medida da altura, o quanto a água vai subir. Eu sei que vai subir e continuar formando um paralelepípedo. Então, o volume de um paralelepípedo é a multiplicação das 3 dimensões. Onde eu não conheço aqui é a altura. Então, vai ficar o comprimento vezes a largura vezes a altura, que eu estou chamando de C, e isso tem que ser igual ao volume de água que foi adicionado, o volume do objeto, né? Que é de 2.400. Então, vai ficar C igual a 2.400 dividido por 40 vezes 30, que dá 1.200. Cortando um zero de cima, um zero de baixo, 24 dividido por 12 dá 2 centímetros. Então, esse prisma, esse novo paralelepípedo, tomando como referência a marcação da água, tem 2 centímetros de altura. Ou seja, vai subir aqui, ó, mais 2 centímetros. A água que estava a 20 centímetros de altura, ó, a água só está a 20 centímetros. Que 25 é tudo, 5 está vazio. Então, a água que estava a 20 centímetros de altura vai agora para uma altura de 22 centímetros. Certo? Então, aqui, ó, vai fazer com que o nível da água subiria 2 centímetros, fazendo a água ficar com 22 centímetros de altura. Alternativa D. Outra questão simples e fácil. Você não precisa saber fórmula, você não precisa saber nada aqui. É só o formato dessas figuras. Ele está perguntando aqui, ó, quais são os sólidos geométricos que Maria obterá a partir dessas planificações? Aqui todo mundo sabe que é um cilindro. Se tem dúvida nas outras duas, já dá para eliminar a letra B e a letra C. Ficando apenas com o cilindro, ficando com C, com A, D e E. Aí, isso aqui, a gente respondeu uma questão anteriormente, que eu disse que esse tipo de figura é um prisma. Isso é um prisma, quando as bases são iguais, você vai ter um prisma. Com exceção do cilindro, claro, tem bases iguais. Mas, se não é uma circunferência na base, a gente chama de prisma. E vem o complemento. O complemento depende do polígono que está na base. O polígono que está na base tem 5 lados. E um polígono com 5 lados é um pentágono. Então aqui, ó, vai ser um prisma, ou melhor, vai ser um prisma com base pentagonal, um prisma pentagonal. Então vamos lá, cilindro, prisma de base pentagonal. Já dá para eliminar, porque ele fala aqui o seguinte: cilindro, tronco de pirâmide. Cilindro, tronco de, cilindro, prisma e tronco de cone. Prisma é um prisma, mas a letra A está mais completa. Prisma de base pentagonal. E aqui é uma pirâmide.
Uma pirâmide, ela é formada exclusivamente por triângulos. Toda pirâmide será formada exclusivamente por triângulos, ok? Então, a resposta está na letra A. Um cilindro, um prisma de base pentagonal e uma pirâmide. Se o prisma tiver na base um quadrado, você vai dizer que é um prisma de base quadrada. Se for um hexágono, você vai dizer que é um prisma de base hexagonal. Os prismas mais comuns que aparecem são os prismas de base quadrada e base hexagonal. Ok? São esses dois prismas com maior frequência. O prisma de base pentagonal está aqui só como representação. Então, é uma questão simples, não precisa fazer conta, não precisa fazer nada. Aí, outra questão também teórica. Eu só vou ler aqui a pergunta. O produto das três dimensões indicadas na peça resultaria na medida da grandeza. O produto das três dimensões. Se eu multiplicar o comprimento, a largura e a altura de um paralelepípedo, eu vou achar a medida do volume. Quando eu multiplico o comprimento, largura e altura, eu encontro a medida do volume. É a grandeza, volume. Aí você pode ficar em dúvida, professor, por que não capacidade? Porque capacidade é dada em litros e seus múltiplos e submúltiplos, tá, ok? Volume. E volume? Volume é metro cúbico, é centímetro cúbico, é decímetro cúbico. E capacidade é litro, mililitro, ok? São os mais comuns. Quilolitro, quilolitro. Então, multiplicar os três aqui dá o volume. Aí a capacidade teria que estar em litro. Como as medidas aqui estão em metros, estão em unidade de comprimento, quando multiplica essas três dimensões, dá o volume. Então, letra B de bola. Aí, próximo aqui. Próxima questão. Essa é a última questão. Vamos ver o seguinte. Uma fábrica produz barras de chocolate no formato de um paralelepípedo e de cubos. Olha, tem barra de chocolate na forma de um paralelepípedo. E aí você viu na questão anterior que é um paralelepípedo, é uma caixa de sapato. Aqui, ó, um paralelepípedo. E para calcular o volume, a gente multiplica as três dimensões. E um cubo. Um cubo é um paralelepípedo formado de todas as arestas iguais. Aqui, ó. O cubo é o paralelepípedo arrumadinho. Pronto. Esse é o cubo. O comprimento, a largura e a altura são todos do mesmo tamanho. O volume do paralelepípedo ABC, você pode fazer também o volume do cubo como sendo comprimento, largura e altura. Como as três medidas são iguais, a gente diz que o volume do cubo é a aresta elevado a 3. E o volume do paralelepípedo. Ambos são formados por retângulos. O cubo é formado por quadrados, né? O quadrado também é um retângulo. Então, vamos lá. As arestas da base, as arestas da barra de chocolate na forma de paralelepípedo medem 3 de largura, 18 de comprimento e 4 de espessura. Então, as medidas das arestas são 3 de largura, aqui, ó, 3 centímetros de largura, 18 centímetros de comprimento e 4 centímetros de espessura. Aqui. Analisando as características da figura geométrica descrita, a medida das arestas do chocolate que tem o formato do cubo é igual a... Olha, no começo ele disse o seguinte, que tanto o paralelepípedo como o cubo têm o mesmo volume. Ou seja, o volume do paralelepípedo e o volume do cubo são iguais. E ele quer saber qual é a medida da aresta do cubo, a medida do lado do cubo. Analisando as características das figuras geométricas descritas, a medida das arestas dos chocolates que têm o formato de um cubo é
Ele quer saber a medida do Azinho. O volume do cubo é igual ao volume do paralelepípedo. O volume do cubo é A3. O volume do paralelepípedo é a multiplicação das três dimensões. 4 vezes 3 vezes 18. Então, A3 vai ser igual a... Quando você multiplicar 4 vezes 3 vezes 18, vai dar 216. E esse expoente 3 passa para o outro lado na forma de raiz. Como é que eu vou tirar a raiz cúbica de 216? 216 é famosinho e a raiz cúbica dele é 6. Mas digamos que você não soubesse qual é a raiz cúbica de 216. Você faz a fatoração. Ou então sai testando, né? 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes 3 vezes 3. Aí aqui, ó, você vai fazer a fatoração por 2. Dá 108. Por 2 dá 54. Por 2 dá 27. Agora por 3 dá 9. Por 3 dá 3 e por 3 dá 1. Como você está tirando a raiz cúbica, cada trio que se forma, 1 sai da raiz. Cada trio que se forma, sai da raiz 1zinho. Cada trio que se forma é para ficar 1 fora da raiz. Então aqui, ó, o resultado da multiplicação desses dois, 6, é a raiz cúbica do número que você está procurando. Junto de 3 em 3 porque é a raiz cúbica. Então cada 3 aqui, cada vez que forma um trio, sai da raiz. Forma um trio, sai da raiz. E a multiplicação dos que estão fora é a raiz do 216. E isso está na alternativa de letra B. E com isso a gente encerra mais uma revisão. Beleza?